a principal. E aí, gente profunda! Tô com essa amostragem que vocês viram dos nossos números, né? Que são grandes, são números que atingem um grande número de pessoas. A gente recebe muitas perguntas diariamente, a gente recebe muitos comentários todos os dias nas nossas redes sociais. A gente recebe também muito carinho das pessoas e muita gratidão. Mas o que a gente constatou? Que tendo, né, esse número de visualizações enorme, a gente consegue ter uma amostragem desse universo, né, do que as pessoas estão sentindo, de como que está a vida delas, os problemas pelos quais elas estão passando, que tipo de desafio que elas estão enfrentando. Então, a gente consegue ter uma amostra. E aí, nós chegamos a dados bem importantes. As queixas mundiais, as principais dores, as principais doenças, as principais preocupações que as pessoas têm. Então, em primeiríssimo lugar, vem a depressão. Depressão é um mal mundial. Mundialmente, em primeiro lugar, está a depressão. É a doença mais citada, é o vazio da alma, as pessoas se sentem sem propósito de vida, não entendem o sentido da vida, por que elas estão vivas, o que elas estão fazendo aqui na Terra. E aí, os chakras, que são os centros de energia que nós temos no corpo, começam a se desvitalizar quando a pessoa está perdida, quando ela não sabe que rumo tomar na sua vida. E a depressão acaba vindo. Então, se você se identifica com isso, vai prestando atenção, porque realmente o número de doenças vem aumentando todos os anos, até porque existe um interesse da indústria farmacêutica em vender medicamentos. Então, existem um verdadeiro mercado de pesquisa que é financiado pela indústria farmacêutica, já no sentido de descobrir novas doenças para produzir medicações. Existe um grande movimento mundial, né, mais interessado em faturamento do que necessariamente na saúde das pessoas. Então, a cada ano se descobre cerca de 2.000 doenças. São os dados que a gente tem através de pesquisas e estatísticas que a gente consulta, ok? Então, é alarmante, é grave esse problema que o nosso mundo está enfrentando. É um grave problema. Cada vez mais doenças, cada vez mais remédios e cada vez mais pessoas morrendo mais pelo efeito colateral que os remédios têm do que pela própria doença. Nos Estados Unidos já é uma realidade. As pessoas estão morrendo mais pelo subproduto dos remédios circulando no corpo e que o corpo não consegue lidar do que propriamente pela doença. Então a pessoa tem depressão, aí ela começa a tomar antidepressivo. Aí esse antidepressivo ele gera um efeito colateral, sei lá, ansiedade. Aí ele toma um ansiolítico. Aí esse remédio para ansiedade prejudica o estômago. Aí ele vai tomar um remédio para o estômago. Então, esses montes de pílulas que as pessoas estão consumindo todos os dias deixam um rastro no corpo, deixam um subproduto. O fígado não consegue lidar com tudo isso e muitas vezes a pessoa acaba morrendo de uma doença de efeito colateral e não a doença principal que estava tratando. Então, é hora de nós, seres humanos, invertermos a nossa ótica. É hora de a gente olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde, com um outro olhar. Com o olhar de que tudo está ligado, de que tudo funciona junto. E de que a gente pode procurar uma solução mais natural para as doenças. Então, em segundo lugar, vem a ansiedade, né? Então, uma coisa bem bipolar. Ou a pessoa está deprimida, sem propósito, triste, ou ela tá ansiosa, né, pulando de um outro lado. Então, ou ela tá deprimida ou ela tá eufórica. Ansiedade vem em segundo lugar. Cada vez mais pessoas com crise de ansiedade. E a ansiedade, ela acaba levando a outras doenças. O caminho da ansiedade dentro do corpo, ele acaba desencadeando gastrite, pode desencadear úlcera, né, e uma série de outras coisas. Aí vem as doenças crônicas, e muitas pessoas confundem isso, porque acreditam que uma doença crônica é uma doença que não tem cura. Pelo menos aqui no Brasil, essa é a visão que a maioria das pessoas tem. Doença crônica é aquela que não tem cura. E não é nada disso. Doença crônica é aquela que você tem há muito tempo e não está encontrando resultado.
Crônico vem de cronos, do grego, e significa algo, né, que você tenha muito tempo, porque cronos é tempo em grego. Então, não significa que a doença não tem cura, mas significa que ela pode ser tratada porque você já tem ela há muito tempo. Vazio no peito é algo que as pessoas sentem, principalmente no domingo à noite, né? Que sente que o domingo é um encerramento de ciclo e que na segunda-feira a vida vai recomeçar. E quando a pessoa não gosta da vida que tem, não gosta da sua profissão, não gosta daquilo que faz, ela sente esse vazio no peito, essa dor. Dores da alma. Dores da alma é quando a pessoa está perdida, quando ela não tem propósito, quando ela é muito parecido com a depressão, só que não chega a ser uma depressão. São dores que ela sente porque foi magoada, porque foi traída. Enfim, é um tipo de dor que a medicina oficial ela não pode atuar. Porque você chega e diz para o doutor, para o médico, né? Eu estou com dor de amor. O que ele vai fazer? Que remédio fisicamente que vai atuar na dor de amor? Ou quando a pessoa está magoada, ou quando ela está triste? Né? Então, não tem um tratamento para isso. Até tem tratamentos sintéticos, mas que apenas anulam a percepção de realidade. Esses medicamentos não chegam a curar de forma integral. Falta de energia, indisposição. As pessoas se sentem cada vez mais cansadas mais cedo. Ou seja, antes a sua energia vital, ela tinha uma durabilidade até 10 horas da noite, você conseguia produzir muita coisa, e hoje você chega lá pelas 5 da tarde e já não tem mais energia nem para fazer um exercício físico ou para fazer qualquer coisa. Então, tudo isso tem a ver com a causa secreta das doenças, causas pouco conhecidas, porque não é interessante para a indústria farmacêutica que você tenha autoconhecimento, que você seja feliz, que você saiba quem você é, que você tenha saúde. É um sistema todo estruturado para te convencer que você é fraco e que você não vive sem remédio, que você é impotente, que você não pode ter saúde, que é normal ficar doente, ok? Então, são muitas coisas assim que foram instauradas na nossa mente, desde a nossa educação, a escola, as campanhas, né, que existem na televisão, tudo foi incutido na nossa mente de que ser doente é normal, de que ficar doente é normal. E ficar doente não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal, ok? Vamos dar uma olhada nos comentários, então? E daqui a pouco eu já vou para o passo seguinte aqui da nossa aula. Bem, ó, a Viviane está dizendo que sente muito cansaço. A Sophie está dizendo que sente fortes dores no peito. Alguém disse aqui que está sentindo falta de amor. Deixa eu ver. A Cristiane, saludo desde a Espanha. Que legal, que legal. Muitos países aqui. A Dilma disse que se sente cansada e triste. Então, para vocês verem que todos esses dados que a gente coleta nas pesquisas que a gente faz aqui é aquilo que você está passando. É algo que a humanidade está enfrentando nessa era. E se eu disser para você que existe um mundo paralelo a esse mundo que a gente vive, onde é possível ter saúde, quando você tem autoconhecimento, quando você busca sua cura, só que vai te dar um pouco de trabalho, porque a maioria das pessoas está dormindo na vida, não está desperto, né, para si mesmo. Então, quando você fica dormindo, no sentido de não despertar para sua cura, você vai procurar ajuda no meio comum. Você vai no hospital e aí o médico ele não tem culpa, porque ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para cortar, ele foi treinado para costurar, ele foi treinado para operar. Então a pessoa está com um problema, ele quer solucionar aquele problema. Ele diz: vamos fazer cirurgia. Vamos tomar uma medicação, são as opções que ele tem, são as opções que ele conhece. Mas existem outras opções naturais, sem efeitos colaterais e sem subprodutos que ajudam você a conquistar cura integral. E quando a cura é feita de forma natural, não tem efeitos colaterais e você consegue ter qualidade de vida e ter mais saúde. Então, ó, a Nair se sente muito cansada, triste e desanimada. A Rose disse que estava com depressão.
e que ela tomou remédio. Olha que interessante. Estava com depressão e tomei remédio. E um mês, estava brincando de caça-palavras e o Bruno apareceu na minha tela. Depois você, e na sequência a Amanda. Pensa numa gratidão. Então ela estava tomando antidepressivo, a gente apareceu e pelo jeito ela não está tomando mais. Porque não é que a gente não concorde com o antidepressivo. Ele é necessário até um determinado momento, até a pessoa se reerguer. Mas quando tomado por muito tempo, causa danos irreversíveis no cérebro. Então, o antidepressivo, o ansiolítico, o psicotrópico são recursos que a gente pode usar por um pequeno período de tempo, quando a pessoa está surtada, quando ela está pensando em se matar, tirar a própria vida. Então, não é que eu seja contra, mas tem pessoas que estão anulando a sua percepção de realidade há mais de 20 anos, há 30 anos. Imagina a consequência de tomar um antidepressivo por 20 anos. É muito grave e existe um caminho natural para solucionar isso, ok? A Ana Paula Guedes, o que fazer para ter mais energia? Eu vou fazer nessa aula de hoje 2 práticas consagradas, tá? Do Código da Alma, que vão te ajudar a ter mais energia. Então, fica aí com a gente. A Ana Paula Guedes perguntou, fica aí que a gente vai te dar mais energia nos exercícios que nós vamos fazer aqui, tá bom? São 2 exercícios, assim, incríveis, que você vai sentir melhorar a sua energia na hora. Eu preparei uma mega aula, preparei uma super aula com muito carinho para vocês. Vocês viram que eu nem conversei muito, já fui entrando no conteúdo, porque a gente tem bastante coisa legal para ver de verdade, tá bom? A Solange diz que tem medo de tudo e tem medo do escuro. Muito bem. Com a técnica que a gente vai fazer por último, no final, vai te ajudar muito nisso, tá? A Adriana Freitas tem enxaqueca crônica. E depois também eu vou falar o que significa a enxaqueca, o cansaço, a falta de energia. Eu vou falar do cancro, que aqui no Brasil é câncer, mas em Portugal é cancro, da diabetes e de várias outras doenças e suas causas emocionais. Por que alguém tem diabetes? É do nada? É do acaso? É da genética? Ou ele tem algum tipo de sentimento, pensamento que acabou desencadeando a diabetes? Então, a gente vai falar sobre isso também, tá? A Filomena está falando de Cascais, em Portugal. A Ana Pires está vendo lá de Paris. Várias pessoas de Paris aqui. Que legal. A Solange diz que está cansada, deprimida e ansiosa. A Débora se sente cansada. O João Goulart, ele disse que está me vendo de Londres. A Isabel diz que tem dependência emocional. Olha quantas coisas aqui. O Nuno está em Portugal. A Lucy está com dor na cervical. O Tiago diz que tentou várias vezes o suicídio, tá? Isso é muito recorrente assim, no público que nos assiste, tá, Tiago? Então, tu não tá sozinho. Tem várias pessoas que já passaram por isso, que conseguiram sair disso, que encontraram um propósito e que hoje são super felizes, tá? Então, fica aí com a gente, faz os exercícios junto, que eu tenho certeza que a tua energia vai melhorar muito. Que legal, que legal, que legal. Eu adoro ler os comentários de vocês, tá? Então, vamos adiante. Alguém aqui, a Mary, falando de Dublin. Que legal. E tem pessoas do Brasil aqui também. Então, um beijo para todo mundo que está aí assistindo e vamos em frente. Então, o que acontece? Existem, como eu falei antes, tem muitas coisas que foram incutidas na nossa mente. Tem muitas mensagens subliminares e crenças limitantes que você tem e você nem sabe de onde vem. Se foi da sua avó, da sua bisavó, se foi a sua madrinha que falou, ou a sua professora da 2ª série. A criança, até uns 7 anos de idade, ela só assimila informação. Informação de cor, informação de cheiro, informação falada, né, que ela escuta. Então, ela usa todos os canais sensoriais para assimilar a informação. E aí, tudo que existe no meio ambiente, ela introjeta, ela absorve. Então, tudo que você crê a respeito de prosperidade, a respeito de dinheiro, a respeito de saúde, a respeito de sexo, a respeito de amor, de relacionamento,
você absorveu durante essa idade numa proporção muito maior. Não quer dizer que não absorva depois, mas tudo que acontece até os primeiros 7 anos é muito mais latente, muito mais presente. Então, existem muitos mitos e erros, né, sobre saúde que podem estar afetando a sua vida até hoje. Então, vamos ver quais são eles. São 3 mitos e erros que a gente vai ver agora. Então, amores, eu vou bebendo uma aguinha aqui, porque às vezes eu me empolgo, falo alto, daí chega no fim da aula não tem mais voz. Então, vamos lá. O primeiro mito é a gente achar que os remédios curam as doenças. Os remédios não curam as doenças, eles apenas têm um efeito paliativo sobre as doenças, ok? O que cura a doença é a regeneração interna. A regeneração que... Só um pouquinho que a equipe está falando comigo. Tá, beleza. Às vezes a equipe entra aqui, porque ao vivo eles me dão algumas instruções aqui de como eu me posicionar na câmera, o que eu tenho que fazer, tá? Então não se assustem se eu estiver falando com alguém, não é espírito, é gente de verdade, tem um monte de gente trabalhando aqui. Então, muito bem. Esses mitos, esses erros, né, que acontecem na nossa vida, eles são colocados pela cultura onde a gente está inserido. E a gente acha, então, que remédio cura a doença. Por quê? Porque até uns 100 anos atrás, se usava muito ervas na cura, né? Remédios naturais. Para dor de garganta, faz um chá com gengibre. Para dor de estômago, faz um chá de Marcela. Para, sei lá, uma inflamação. Eu lembro, quando eu era criança, eu morava numa zona rural, num lugar onde tinha um sítio, assim, era um lugar bem afastado da cidade. E eu vivia me machucando, porque eu era muito sapeca, e um dia eu lembro que eu pisei numa tábua que tinha um preguinho enferrujado. E aí eu pisei em cima e machucou meu pé. E eu lembro que uma velhinha, que era benzedeira, que morava lá perto, ela fez um creme que ela colocou alho, colocou álcool e fez uma mistura e colocou no meu pé, então, para não dar infecção, para não inflamar. E era um remedinho ali que ela fez de forma natural, ela foi esmagando, e um santo remédio. Então, eu lembro dessas coisas de quando eu era pequenininha, quando eu era criança, dessas vós, dessas benzedeiras que faziam esses remédios naturais. Tanto que mais tarde eu me interessei também pela fitoenergética, né? Me tornei pesquisadora dessa área. Por quê, gente? Porque a natureza, ela funciona de forma equilibrada. A natureza sempre se equilibra. Então, como é que a natureza foi criada, tá? Não existe nenhum ecossistema dentro da natureza que não tenha solução dentro dele mesmo. Então, qualquer problema que aparecer dentro de um ecossistema, a própria natureza vai resolver aquele problema. Então, para qualquer doença que a gente tenha, dentro do nosso ecossistema, há remédios que foram criados pela própria natureza. Não existe organismo que não se equilibre usando os meios naturais. Então, por isso que os cristais, as plantas, as cores e os sons são elementos de cura que estão disponíveis na natureza. Só que o que aconteceu? O advento da Revolução Industrial, o advento do capitalismo, nos trouxe uma necessidade imediatista de resolver tudo rápido e de não dar para o corpo o tempo que ele precisa para se curar. Então, atualmente, vamos pensar numa cidade assim, ó, como Nova York, como Tóquio ou como São Paulo aqui no Brasil. São grandes metrópoles. As pessoas não têm tempo para nada. Uma vez eu estava em São Paulo e deu um mini terremoto, assim, um tremor, e eu estava lá. E aí eu comentei com as pessoas de lá, né? Você viu o que aconteceu, o tremor, o terremoto? Eu não tenho tempo para essas coisas. Então, tipo, peraí, nunca teve um tremor de terra, um abalo sísmico em São Paulo. Aí teve, só que as pessoas estavam tão correndo que elas nem viram o que aconteceu. De tão envolvidos pelo piloto automático. Então, hoje a vida está assim. A gente não dá para o corpo o tempo que ele precisa para ele se curar. A gente não dá oportunidade para o corpo se curar. A gente não dá oportunidade para este ecossistema chamado corpo físico restabelecer o seu equilíbrio. Porque a gente não tem tempo. Eu estou com dor de cabeça, eu já vou tomar um remédio.
Eu não vou dar o tempo que o corpo precisa para entender o que é aquela dor de cabeça e para que ele mesmo encontre um caminho de cura. Eu não vou usar um chá. Hoje, o capitalismo, a indústria farmacêutica, cresceu tanto, de uma forma tão desenfreada, que é muito mais fácil eu achar um comprimido na farmácia do que eu achar um pé de hortelã, por exemplo. É muito mais fácil eu ir na farmácia correndo, que no meu bairro tem 5 farmácias, do que eu achar uma horta que tenha manjericão, que tenha camomila, que tenha plantas que vão me curar também. E eu não quero ficar 3 horas com dor de cabeça. Porque eu tenho uma reunião, porque eu tenho que buscar o filho na escola, porque eu trabalho no banco, eu tenho que cumprir meta, prazo, resultado. Então, o ser humano hoje, se eu tivesse que encerrar essa aula aqui, né? Eu diria calma. A gente precisa de calma. A gente precisa se acalmar para poder se curar. Porque o meu trabalho ele não envolve nenhum tipo de religião, tá? É totalmente fora disso. Mas tem uma passagem que eu gosto, né, da Bíblia, que diz assim: tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo para semear, tem tempo para tudo. Essa passagem é de Eclesiastes. E a gente não segue mais os ritmos do universo. O homem está muito acelerado, está muito louco. Está muito louco. Então, o que combina com essa loucura é remédio. É uma pílula mágica que vai lá e, de uma forma sintética, bagunça todo o teu corpo dentro para você achar que está tudo bem. Só que, às vezes, o que causou aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, foi uma briga com a mãe, foi uma briga com o pai, uma briga com o irmão, uma discussão com o marido, uma discussão com a esposa. Isso tá lá, porque nenhum remédio tira isso. Essa mágoa tá lá dentro. E na física quântica, na física clássica, a gente aprende que a energia nunca morre. A energia se transforma. Então, se eu tenho uma mágoa, ela vai se transformar em alguma coisa. E aquele remédio para dor de cabeça que eu tomei não vai resolver a mágoa, vai resolver a dor de cabeça. E a mágoa vai ficar lá, latente, pulsando, até que o corpo não sabe o que fazer com essa energia da mágoa. Então vamos converter em outra coisa. Aí pode ser que vire um tumor, aí pode ser que vire uma produção desenfreada num determinado grupo de células, pode ser que se transforme em diversas coisas que levam ao caminho da doença. Porque daí, quando a pessoa fica doente, aí ela vai pensar nas mágoas, aí ela vai buscar terapia. Então, às vezes, o ponto de dor não ficou insuportável. Porque a pessoa só vai buscar ajuda e cura quando o ponto de dor ficar insuportável. Que daí ela olha para cima e diz: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda, eu preciso parar e olhar para a minha vida. Então, por isso que a doença é necessária na nossa vida. Ela é um instrumento pedagógico. Ela é um instrumento de evolução. A doença nos ensina. Ela faz a gente parar. Não tem lugar mais pedagógico que uma cama de hospital. Só que quando o ser humano é esperto, quando ele é ligado, quando ele despertou, ele não precisa ir para a cama do hospital. Ele se dá conta antes. Ele faz o tema de casa antes do professor pedir. E aí ele não precisa repetir de ano na escola, porque ele já despertou. Ele se cuida antes que a doença se manifeste. Então, remédios, eles não curam as doenças. Isso é um mito. Se você acha que remédio cura, é um mito. Eles apenas disfarçam um problema. Eles apenas anulam a sua percepção de realidade, ok? Vamos adiante, então. Segundo mito. Deixa eu tomar uma aguinha. O segundo mito é a terceirização da sua responsabilidade. Ah, doutor, me conserta aí. Você vai ao médico e pede para que ele resolva seus problemas. Você quer terceirizar. Assim como você contrata um pintor para pintar a parede da sua casa, assim como você contrata um jardineiro para arrumar o seu jardim, você quer contratar o médico. Ah, médico, me dá um remédio aí, me conserta. A cura, quando você quer se curar de verdade, ela é construída em parceria. O médico faz a parte dele
e você faz a sua parte, buscando consciência, buscando terapia, buscando ajuda, tentando entender por que aquela doença se manifestou, de que forma ela se manifestou, por que ela surgiu, em que momento da sua vida essa doença surgiu, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos que fez ela surgir, que comportamento você tinha, o que você pensava nos últimos 2, 3 anos, se você sentia muita raiva, se você sentia medo, tristeza, tudo isso precisa ser investigado. Então, a pessoa que quer se curar de verdade, ela vai em busca disso também, e não em busca de terceirizar a sua responsabilidade sobre a sua saúde. Às vezes a pessoa se maltrata durante 10 anos, se maltratando, sem autoestima, se xingando, dando prioridade para os outros e não cuidando de si mesmo. Então, tudo isso a pessoa vai fazendo, vai se maltratando, se maltratando. Aí, depois de 10 anos, ela adquire, então, um cancro ou câncer. E aí ela, nossa, mas o que eu fiz de errado? Então, isso é não ter autoconhecimento. Ela passou 10 anos se maltratando e não se deu conta disso. Não se deu conta do quanto isso foi prejudicial para ela, ok? E aí a doença vem e ela, nossa, o que eu fiz para merecer? Às vezes ela não fez nada para merecer aquela doença. Ela apenas se comportou de uma maneira incondizente à sua natureza. Sabe por quê? Porque não é normal você sentir raiva todo dia. Não é normal você sentir medo todo dia. Pode até ser comum, mas normal não é. Você não foi feito para sentir raiva. A gente tem que entender de uma vez por todas que nós fomos feitos para sentir amor. Amor é o nosso combustível. Quando você sente raiva, a raiva é um recurso de alerta para mostrar que alguma coisa está errada. O medo é um recurso de alerta para mostrar que alguma coisa está errada. A tristeza é para mostrar que alguma coisa está errada, porque o normal é ser feliz, o normal é sentir amor, o normal é ser criativo, o normal é ser luz. Isso é normal para o ser humano. Então, quando você passa muitos anos sentindo raiva, medo, mágoa, estresse, ansiedade, é como se você fosse uma máquina que foi desenhada para um determinado tipo de projeto e você está usando combustível errado. É como um carro que usa combustível errado. A sua máquina foi feita para sentir amor, compaixão, luz, felicidade, criatividade, harmonia. Quando você sente só sentimentos negativos, e a gente sabe que é negativo porque a gente sabe que faz mal, você sabe que raiva não é bom. Você sabe que tristeza não é bom, porque te tira paz. Então, tudo que te tira paz não é condizente à sua natureza, ok? E algumas pessoas às vezes me dizem, né? Ai, mas a paixão me tira paz e é bom. É bom para quê? A sensação que você sente é forte e viciante, mas para o corpo físico sentir paixão não é bom. É um sentimento que desequilibra, entendeu? Então, para o equilíbrio do corpo não é bom sentir paixão. A paixão é um mecanismo muito evoluído para que duas almas consigam resgatar aquilo que elas têm que aprender junto, né? Então, é um mecanismo que existe para isso. E quando a gente vai conhecendo isso, conhecendo o que a gente pensa, conhecendo o que a gente sente, conhecendo o nosso comportamento, conhecendo os nossos padrões, a gente começa a se reformar internamente. E aí a gente não responsabiliza o médico, a gente não transfere para ele, né? Não, a gente não joga tudo para cima dele. Ah, doutor, me conserta aí, dá um jeito. Porque não é responsabilidade dele. O que você é responsabilidade sua, baseado nas suas escolhas, naquilo que você escolheu beber, naquilo que você escolheu comer, no seu comportamento, naquilo que você escolheu sentir, naquilo que você escolheu fazer com seus pensamentos, com a sua mente. É tudo baseado nisso. Então não adianta jogar em cima do médico. Achar que ele vai te consertar é um mito, é um erro, ok? Claro, vá ao médico. Se você não tá bem, vá, mas não joga tudo para cima dele, ok? Vamos dar uma olhada nos comentários, vamos ver se o pessoal está gostando desta aula. Muito bem, muitos comentários, muitos comentários. Que legal.
Ó, a Tânia Martins. Oi, Tânia! A Tânia é nossa aluna. Ela tá morando em Portugal agora. Ela escreveu o seguinte: faz todo sentido. Vivia doente no Brasil e vivia com medo de ser assaltada. Então, quando ela morava no Brasil, ela tinha esse medo de ser assaltada. Porque a segurança aqui no Brasil, em algumas regiões, ainda é falha, né? E aí ela colocou: me mudei do Brasil e em Portugal me desarmei. Em um ano, eu sequer peguei um resfriado. Apaixonada por Portugal e sei que meus pensamentos são muito melhores agora do que quando eu estava aí. Então, às vezes, uma mudança de vida como ela fez, de mudar de país, trouxe para ela a sensação de segurança e ela abandonou aquele medo que ela tinha aqui. Então, para vocês verem que a cura, ela se estabelece das formas mais variadas. A gente tem uma ideia, um paradigma que foi colocado na nossa mente de que eu só posso me curar com remédio. Mas às vezes uma mudança de cidade vai fazer você se curar. Às vezes você fazer yoga vai fazer você se curar. Às vezes pedir perdão para sua mãe, que você não fala com ela há 5 anos, vai te curar. Às vezes você fazer um trabalho voluntário no fim de semana vai te curar. E quando a gente se conhece, a gente começa a se comunicar com esses outros meios que nos ajudam na nossa cura. Porque lembra, a cura sempre está dentro do ecossistema. O ecossistema sempre se equilibra, certo? Terceiro mito: ficar doente é normal. Então, a gente tem essa crença já há milênios de que ficar doente é normal. Porque antigamente não existiam os recursos que existem hoje. Então as pessoas ficavam doentes e já morriam. As pessoas morriam de gripe. Há 100 anos atrás, as pessoas morriam de coisas que hoje já estão dominadas pela indústria farmacêutica. E claro, a indústria farmacêutica é extremamente valorosa, tá? É incrível o que ela faz, o que ela produz. Imagina fazer uma cirurgia sem uma anestesia. Imagina você mexer num dente sem anestesia. Imagina se não existissem vacinas. Imagina se não existisse insulina. Então, a indústria farmacêutica tem uma importância fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade, no desenvolvimento do mundo, na evolução tecnológica. Então, tudo que existe hoje só existe porque a indústria farmacêutica cresceu muito, se desenvolveu e porque existiram as pesquisas. Mas o problema está no comportamento humano com relação ao consumo de remédios. Então tá, ficar doente é normal. Só que existe uma pesquisa que mostra que só 7% dos remédios que são consumidos seriam necessários para resolver os problemas da população. 7% de tudo que é consumido no mundo é o que realmente é necessário. O restante, as pessoas fazem por preciosismo, né? Ou porque, eu vou tomar esse remédio por mais um tempo, eu me sinto melhor tomando esse remédio. Algumas pessoas são apegadas, né, ao remédio. Tem pessoas que, perderam um ente querido e foi muito trágico, muito difícil. Durante um período ela vai usar medicação, 2, 3 meses. Só que depois ela se apega a esse remédio porque ela se sente bem e ela fica mais 2, 3 anos tomando. Então, isso já é um excedente que ela não precisava, que ela poderia ter enfrentado aquela situação usando a força interior, a reforma íntima, mas ela prefere ficar tomando porque ela tem medo de sentir o que ela estava sentindo quando perdeu o cliente querido. Então, olha como tem a ver com o comportamento nosso, muito mais do que com a indústria farmacêutica. Nós tomamos decisões erradas. E também, aqui no Brasil, pelo menos, existe, né, uma cultura dos médicos indicarem os laboratórios, às vezes colocarem remédios a mais nas receitas para estimular esse consumo, tá? Então, parte muito da consciência individual de cada um. Eu evito ao máximo tomar remédios, ao máximo. Mas eu tomo de vez em quando eu preciso, só que eu evito ao máximo, porque eu sei que vai deixar um rastro. O remédio, por onde ele passa, ele deixa um rastro no corpo. Ele deixa um subproduto e o seu fígado vai ficar sobrecarregado. E o fígado é um órgão vital e acaba gerando outros problemas que não está nem previsto como efeito colateral, de tão complexo que o corpo humano é, ok? Então, ficar doente não é normal. Tomar um monte de remédio todo dia não é normal. É comum, mas não é normal, certo? Vamos adiante.
Quero saber se vocês estão gostando da aula, porque senão eu mudo o rumo da aula. Escrevam aqui. Escrevam nos comentários se estão gostando, se estão achando que está legal esse assunto, se está clareando para a mente de vocês. Escrevam aqui nos comentários enquanto a gente vai adiante. Bem, o ciclo da doença. O ciclo da doença é algo que se instaurou na nossa vida de uma forma que a própria sociedade, a medicina, a indústria farmacêutica acha que isso é totalmente normal e que o Alexandre, querido, veio me trazer um chá. Vai ter que vir dar oi pro pessoal aqui, Alexandre. Vem aqui, vem dar oi. São os queridos, né? Essa equipe... Olá, pessoal. Tudo bem? Viu? Que amor. São os queridos. Uau. Me trouxeram um chazinho. Eu adoro um chazinho, né? Então, ele me trouxe aqui. Muito obrigada, tá, Alexandre? Obrigadinha. Tem umas 30 pessoas trabalhando aqui. Depois eu pedi para eles virem aqui dar oi para vocês, tá? Porque eu apareço aqui, eu tô falando do assunto, mas tem toda uma estrutura aqui na Luz da Serra que trabalha para que isso seja possível, né? Então, mandem good vibes aí para nossa equipe, porque eles são de fé, eles estão aqui com a gente. Aqui na sala comigo está o Arthur e o Arrisson, comandando as picapes aqui. Então, vamos ver os comentários. Tá todo mundo, todo mundo não, mas muitas pessoas dizendo que tô amando, tá perfeito, tá muito bom, continua, tô amando. Que legal. Gratidão imensa. Gratidão. Tudo de bom para a equipa toda. Em Portugal se fala equipa. Aqui no Brasil se fala equipe. Então, mesmo sendo o mesmo idioma, né, tem diferenças regionais, é isso mesmo. A Nardsley está falando da Alemanha. Que legal, gente. Daqui uns dias eu tô indo para Portugal, tá? Eu vou estar no Shopping Colombo, em Lisboa, fazendo sessão de autógrafos lá do livro Código da Alma, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu vou para Portugal, vou para Londres, vou para Edimburgo e vou para Amsterdã. Vou passear aí na Europa, esse lugar que eu amo tanto, esse continente que eu amo tanto. E estarei em Portugal também. A gente vai fazer um curso lá, eu e o Bruno. E depois eu dou mais detalhes de tudo isso que vai acontecer em Portugal, tá bom? Mas vamos continuar com a nossa aula, que o foco aqui é a aula. Bem, então o ciclo da doença. A gente até tem uma brincadeirinha que a gente faz aqui, né? Quando a gente dá aula, que a gente diz, se ele não te pegou, ele ainda vai te pegar. Tipo o lobo mau, né? Da história da Chapeuzinho Vermelho lá. Se ele não te pegou, ele ainda vai te pegar. Um dia ele vai te pegar. Porque tudo na nossa sociedade é organizado, é montado, é uma armadilha montada para te pegar. Se não te pega de um lado, te pega do outro, ok? Então, vamos ver o que a gente precisa fazer para fugir desse ciclo da doença. E quando você entra no ciclo da doença, ele é uma roda que se retroalimenta. É uma espiral. Quando você entra no ciclo da doença, você não consegue mais sair. Você fica rodando dentro dessa roda viva. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que acontece no ciclo da doença, tá aqui, né, no slide. A primeira coisa, a doença surge. Ela aparece na sua vida. E aí você já se assusta com aquilo. Tanto, gente, que o pior momento, eu já acompanhei muitas histórias em consultório, porque eu trabalhei dentro de consultório 10 anos, né? Atendendo com terapia holística. E eu tenho muita experiência nessa área, eu tô há 17 anos na área, mas até 2012 eu atendi. E todo dia, assim, era 5 pessoas por dia, 6 pessoas por dia, eu atendia todo dia, de segunda a sábado. E o que eu percebia? Eu percebia que o pior momento da doença é a hora do diagnóstico. É a hora que a pessoa abre o envelope e tá escrito ali, tumor maligno, né? Que ela descobre que tá com uma doença difícil ou outro diagnóstico. Eu tenho, sei lá, fibromialgia, eu tenho lúpus, eu tenho depressão, eu tenho câncer, eu tenho
sei lá, um cálculo renal grave, né? Então, quando ela abre o exame, ela entra em desespero, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como procurar ajuda, ela vê que vai ter que mudar toda a vida dela. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela não enxerga, ela teve um problema de visão e ela ficou cega, sabe? E o pior momento para ela foi descobrir que não tinha reversão, que aquilo ali aconteceu e a vida dela ia ter que mudar radicalmente. A pessoa precisa reformular toda a sua vida, o seu modo de viver, quando uma coisa dessa acontece. Só que o que aconteceu com ela veio de um histórico de muitos anos tendo um comportamento que levou até aquilo. Então a pessoa tem que ter consciência disso também, que às vezes avança tanto que não tem que fazer, né? Às vezes é muito avançado o que está acontecendo. Mas o pior momento é quando a doença surge, que a pessoa tem aquele impacto. E depois ela tem que aprender a conviver com aquilo, né? Quando é um caso muito grave, e aprender a encontrar meios de solucionar aquela questão. E o que acontece normalmente é o inverso, sabe? Em vez de a pessoa ir procurar ajuda terapêutica, numa terapia holística, primeiro ela vai nos médicos oficiais. Aí, quando todos os médicos dizem que não tem solução, em último lugar, ela vai no terapeuta holístico. E terapia holística fala de autoconhecimento, fala de conhecer as causas emocionais das doenças, fala de você prevenir, de você ter comportamentos e um modo de vida que previne. Então, todo mundo deveria ir, não esperar, né, ficar doente, não esperar ficar morrendo para procurar ajuda, ok? Então, a dor ou a doença surge, e aí vem o impacto do diagnóstico. Depois, você não melhora em essência, você apenas remedia a doença. Ou seja, você não vai na causa matriz, na matriz original da doença, não. Você coloca um remédio ali para disfarçar e fazer de conta que está tudo bem. Em terceiro lugar, os remédios e tratamentos geram efeitos colaterais, tá? Então, qualquer remédio que você utilizar, deixa eu tomar um gole. Qualquer remédio que você utilizar tem de 200 a 2.000 contraindicações. De 200 a 2.000 contraindicações. E efeitos colaterais. Vou repetir. Pode ser um simples Tilenol, pode ser qualquer remedinho assim que você acha inocente, Dorflex. Deixa eu pensar em outro que seja assim mundial. Que todo mundo conhece, aspirina. Desculpa. Qualquer remedinho desse tem de 200 a 2.000 contraindicações e efeitos colaterais. É muito sério, né? Comenta aí se você toma remédio, que eu quero saber. Quero olhar aqui nos comentários. Se você toma remédio. Vamos olhar aqui. Vamos ver aqui, então. Eu dou um tempinho, porque eu sei que tem um delay. Tem um atrasinho. Vamos ver aqui muitos comentários. Muitos. Tão rápido. A Daniela disse que depois que nos conheceu, diminuiu em 80% o consumo de remédios. A Aline disse que teria que tomar para transtorno bipolar e não toma. Transtorno bipolar é uma oscilação de energia muito forte que tem a ver com padrões genéticos, né, e vidas passadas. Então, muitas vezes uma regressão ajuda muito. Vamos ver aqui.
A Andréia da Itália, que é aluna da fitoenergética, você veio no nosso evento, Propósito Inabalável, eu lembro de você. Um beijo, Andréia. E me mandou umas fotos minhas lindas também. Deixa eu ver quem mais. A Sandrina tem fibromialgia, ela toma 21 remédios todo dia. É muito remédio, né? E a fibromialgia também, Sandrina, às vezes com uma regressão resolve, viu? Muito bem. O Nelson usa Rivotril. Vamos ver aqui o Rivotril. Ele causa danos, tá? Nos neurotransmissores, nas células gliais. Um Rivotril, se você tomar um comprimido, ele já vai danificar bastante os neurônios, tá? Se você tomar uma caixa, então é um estrago. E tomando por muito tempo, ele conserta uma coisa, mas acaba com as outras, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, a Maria Regina não toma remédios. Isso é incrível. Tá. Mas eu vejo aqui que um paracetamol, essas coisinhas, né? Todo mundo toma. Eu, quando preciso, tomo também. Legal. Vamos lá, então. Quarto passo. Quando você toma o remédio, né, e gera os efeitos colaterais, gera cansaço, indisposição. A maioria dos remédios deixa você mais cansado, mais sonolento. Então, a sua crença na doença e na sua fragilidade aumentam. Você se sente uma pessoa fraca. Você se sente cansado, desvitalizado, porque o remédio tira a tua energia. E plantas, né? A energia das plantas, a fitoenergética te dá energia. Além de tratar a doença, ela te dá mais combustível, mais energia, você se sente empoderado. O remédio tira a tua energia. Então, tu começa a acreditar que tu tá cada vez mais doente, porque tu se sente mais fraco. Aí, você começa a acreditar que ficar doente é uma coisa normal. Ah, passei dos 40 agora, então ralou, né? Ralou é uma expressão que a gente usa no Brasil. Eu tenho que cuidar o que eu falo aqui, senão vocês não vão entender, né? Então, ficar doente é normal, eu passei dos 40 mesmo. Aí a gente começa a se comparar. O meu amigo que tem mais de 40 anos, ele também tá míope. Então é normal. O meu amigo com mais de 40 anos está com diabetes. Então é normal. Eu conheço um colega de trabalho que passou dos 40 anos e está com problema de coluna. Então é normal. E aí a gente começa a acreditar que é normal. Por quê? Porque é comum. E comum não é normal, são duas coisas bem diferentes. Aí, em sexto lugar, vem a qualquer sinal de mal-estar, você se entrega aos remédios. Aí, como você já está no ciclo da doença, qualquer coisinha que você tem, já vai tomar remédio. Em vez de procurar uma hortelã, em vez de procurar um alecrim, deixa eu ver, uma camomila, manjericão, que não tem efeitos colaterais, você vai correndo para a caixinha de remédio. Então, eu sei que é forte isso que eu vou falar, que é duro, mas dá para medir o nível de consciência de alguém pelo tamanho da caixa de remédios que a pessoa tem em casa. Às vezes a pessoa tem uma caixinha pequena, assim, normal. Caixinha pequena, tá tudo bem com você. Você tem bastante consciência. Se for do tamanho de uma caixa de sapato, você tem menos consciência. E se for um armário inteiro, você tem menos consciência ainda. Quanto mais remédio você toma, menos desperto você tá para cura natural, tá? Eu não tô aqui ofendendo alguém, não é nada disso, mas é um gráfico que existe que mostra que quanto mais aumenta o número de remédios na sua casa, menos consciente do que está acontecendo no seu corpo você está, ok? Então esse é o ciclo da doença. Uma vez que você entra nesse ciclo, chegou no sexto passo, você volta para o primeiro. Porque daí desses efeitos colaterais começam a surgir outras doenças e você nunca mais sai desse ciclo. Então, a gente até tem uma hashtag "tô fora do ciclo" que a gente usa, né, para as pessoas que despertaram e conseguiram se libertar do uso de remédios.